Noite, com muita alegria. Hoje nós iremos fazer a nossa oração aqui pelo Instagram. A nossa pastora Elizabeth já entrou aqui. Boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês. Vou compartilhar essa live aqui. Dani linda, boa noite. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde em o nome de Jesus. Ajuda-nos a compartilhar essa live com todo mundo, minha amiga. Já estou compartilhando aqui, ó, enviando para todo mundo, chamando cada mulher, cada homem para essa live, para que o Senhor venha incendiar os nossos corações com a bondade e a fidelidade dele, porque ele é fiel e as suas misericórdias duram para todos sempre. Aleluia! Aleluia! Bom, boa noite. Já ia falar bom dia, né? Mas é boa noite. Já vou convidar aqui a pastora. Noite. Que bom estar com você aqui. A Leide, a profeta das nações, já entrou. A Tati. Boa noite, boa noite, boa noite. Chamei a pastora, ok. Cris, boa noite. Minha pastora linda, boa noite. Boa noite, shalom, shalom a Shalom, todas. shalom. Que felicidade tê-la aqui mais uma vez. Tá vendo? O pessoal pediu, tem agora. Tá Estamos vendo? aqui. Só não estou conseguindo te ver, hein? Você não tá conseguindo? Não, deve estar alguma coisa errada. Eu estou te vendo. Geralmente acontece isso mesmo, pastora. O Instagram, ele geralmente ele faz isso. A gente consegue te ver direitinho. Eu tô vendo igualzinho normalmente. Eu estou te Ok. vendo. Vocês conseguem nos ver, meninas? Vocês podem colocar aí pra gente? Escreve aí pra nós. Você quer sair e entrar de novo, minha pastora? Para Vamos, ver? vamos, para ficar tudo Sai e entra de novo. bonitinho. Aí você sai do Instagram e entra de novo. Isso. Enquanto a pastora está entrando, vamos compartilhar essa live para todo mundo. Vitória linda. A Vitória, gente, que está fazendo nossos posts lindo. Que o Senhor te abençoe e te recompense, Vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ok, vamos aguardar a pastora aqui entrar novamente. Boa noite, compartilhe essa live, porque ela já está queimando os nossos corações. Amém? Vamos compartilhando aí, deixa eu ver se ela já conseguiu entrar. Conseguiu. Convidei aqui ela novamente. Pastora, te convidei aí, aguardando ela aceitar. Vamos ver. E aí, minha pastora, consegue me ver? Não, você desapareceu novamente da tela Desapareceu. da escura. Quando é assim é o Instagram mesmo. Mas Aham. vamos. Aí a gente consegue te ver e tá tudo normal aqui pra gente. Só Ok, você que não consegue me ver. Só vai me ouvir e ler os comentários aí. Vamos, ok. Vamos lá. O importante é a mensagem ser transmitida. é. Agora vai te lembrar os tempos da rádio, né? Onde você vai É, falando e não tá vendo. É só isso, é só para te exatamente. lembrar. Foram vários anos eu falando para as paredes. Olha aí, agora hoje você vai lembrar dos dias, né? Dos tempos passados. Vamos No começar, minha rádio, pastora? no rádio tinha Ah, uma coisa ao nosso favor, né? Você ah. podia estar toda descabelada que não tinha problema. Agora tem que fazer o cabelo, tem que arrumar. E Se você tá bem linda, viu? que, Tá se linda com esse bem, cabelo. se bem que esse cabelinho eu só jogo para cima mesmo e pronto, não tem nada de Não tem muita coisa. segredo, né? Não, Amém. Então vamos começar, minha pastora. Eu vou começar vamos, orando querida. e você continua, tá bom? Tá bom, minha E amada. você que entrou aqui, homens, mulheres, que eu tô vendo que tá entrando homem aqui também, compartilhe essa live, que essa live, sabe, alcance o máximo de pessoas, para que, sabe, a mensagem de Cristo seja entregue a elas, e ali é o Espírito Santo que faz a obra. Então a gente conta com você, conta com o seu coração, para que você vá e compartilha com o máximo de pessoas
que você puder. Pai querido, muito obrigada por estarmos aqui, Amém, Senhor. Senhor. Muito obrigada porque o Senhor preparou esse dia para nós. A tua palavra diz que o homem faz Amém, os Senhor. planos, mas a resposta vem do Senhor. E a tua Bem, resposta Senhor. para cada um de nós, meu Pai, é Amém, Senhor. maravilhoso. Os seus Obrigada. planos são perfeitos para cada um de nós. Então, toque cada vida, Senhor. Toque Toque, cada Senhor. coração nesta noite. Se alguém entrou aqui ou irá, meu Pai, entrar, meu Pai, sentindo falta de algo, que o Senhor venha tocar na vida dessa pessoa. Se entrar algum enfermo aqui, que seja curado. Se entrar alguém aqui, meu Pai amado, em o nome de Jesus Cristo, com o coração entristecido, ansioso, preocupado, que o Senhor venha arrancar toda preocupação, toda ansiedade, Senhor. Sim, Senhor. Espírito Santo de Deus, ensina-nos, meu Pai, a confiar e a descansar no Senhor, porque o seu amor é Amém. perfeito, o Senhor é perfeito, Amém, Senhor. Senhor. E estamos aqui, Senhor Amém. amado, para te adorar, em espírito e em verdade. Usa, meu Pai amado, de uma forma poderosa a vida da pastora Elizabeth, como sempre, Senhor. Cerque-a, meu Pai, por trás e por diante sobre a vida dela. O Senhor põe as tuas mãos, em o nome de Jesus, nós consagramos essa live ao Senhor, em Em o nome do nome de Pai, do Jesus. Filho e do Espírito E Santo. do Espírito Amém. Santo. E graças a Deus. Amém. Minha pastora, é com Amém. você. Amém. Então, o tema que Patrícia escolheu e colocou no coração e ardeu foi até uma frase do que nós falamos na live passada. Foi. Tocando fogo para a colheita final. Uau. E vamos voltar naquela primeira live que fizemos, quando eu disse que gerar um avivamento é morrer. E vamos começar assim. Ninguém pode tocar o fogo sem que o fogo o toque primeiro. Uau. Meu E Deus. nós, a igreja, ela tem estado a palavra avivamento. Então, as pessoas querem um avivamento. A geração de até 25 anos, eles ficam perguntando o que é um avivamento. Muitos deles nunca experimentou. A maioria é do evangelho que solta fumaça, que não solta fumaça, mas não tem incenso. Enche a igreja, mas não enche os céus. As igrejas estão lotadas, mas de pessoas vazias. Então, é uma geração que, quando eu conto alguma experiência, algumas pessoas que vêm aqui no sítio me visitar, e eles falam, pastor, eu nunca ouvi isso, eu nunca experimentei isso. E parece que a gente é um ET. Quando eu conto alguma experiência do cotidiano, do que Deus está falando, a pessoa fica olhando para mim como se eu tivesse acabado de aterrissar de Marte. Porque parece que a gente é um ET quando a gente fala, o Senhor falou comigo, Deus mandou eu fazer isso, o Senhor me livrou disso, e a pessoa fica te olhando e fala, eu não sei do que você está falando. Então, essas pessoas que estão conosco essa noite, eu tenho certeza que elas vieram porque são pessoas sedentas, é um remanescente fiel que não querem de maneira nenhuma permanecer como estão, são pessoas que não querem o evangelho da facilidade, o evangelho que põe açúcar no veneno para que elas não sintam que estão morrendo dentro da própria igreja. Então, gerar um avivamento é algo que, como eu falei na primeira live, ela gera morte. Ela gera morte. E quando eu falo gera morte, as pessoas falam, então eu estou fora. Porque quem quer morrer? Mas quando eu falo gerar morte, é essa morte para essa carne nossa que não quer, a nossa carne só quer ser adulada, paparicada, honrada, mas essa carne ela não quer passar pelo processo
de que ela precisa ser anulada para que a glória de Deus se manifeste. Então, eu quero começar lendo uma palavra que está em Êxodo 3, e quero dizer a cada uma dessas mulheres que estão aqui, que essas mulheres só vão tocar o fogo quando elas serem queimadas totalmente por esse fogo primeiro. Uau. Então, não se atreva a dizer, eu vou gerar um avivamento, sem que o avivamento não tenha penetrado em você, na carne, nos ossos. Porque quando uma pessoa é ungida, guardem isso, quando a unção de Deus é derramada por uma pessoa, sobre uma pessoa, ela vai até os ossos. Ela impregna na pessoa, não é essas gotinhas de óleo que é derramada. Ela é impregnada na pessoa. Tanto que quando Eliseu morreu, já havia anos que Eliseu estava morto. E duas pessoas ou três estavam levando um corpo para ser enterrado. Quando eles viram que vinham inimigos, eles pegaram aquele corpo e jogaram sobre o buraco que estava ali de um túmulo. E caiu em cima dos ossos de Eliseu. E a pessoa foi ressuscitada automaticamente. Então, quando nós somos ungidos pelo Senhor, até quando morremos, os nossos ossos são pura unção. Você está me entendendo? Sim. Então, por isso que eu digo, adquira unção até os ossos, para que Uau. você ouse falar em avivamento. E aqui nós vamos ler a palavra que está no livro de Êxodo, capítulo 3. Eu creio que todas sabem de cor essa palavra. Diz assim: Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o lado leste do deserto e chegou perto do Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no meio de uma chama de fogo que saía de uma sarça. E Moisés olhou e viu a sarça e que estava em chamas, mas o fogo não consumia a sarça. Então disse consigo, vou até lá perto, para ver que coisa espantosa é essa. Vou lá ver o que está acontecendo. Por que o fogo não queima aquela sarça? Mas vendo o Senhor, vão prestando atenção em cada vírgula, vendo o Senhor, gostaria que cada uma repetisse onde está. Vendo o Senhor, que ele se aproximava do fogo, que ele se aproximava para observar. Do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Não se aproxime, continuou Deus. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. E disse ainda, eu sou o Senhor Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto com as mãos, com medo de olhar para Deus. Amém, queridas? Amém. Amém, queridas? Eu não estou vendo nenhuma, mas eu posso imaginar o rosto de cada uma. Vamos começar por aqui. E vendo o Senhor, Deus está vendo cada mulher que está aqui nessa live. Amém. Tanto agora como depois que outras vão assistir em vários países, porque elas têm ligado e têm chamado para dizer o que Deus está fazendo na vida delas. Algumas agora já é quase madrugada e elas estão aqui assistindo. Então vamos lá. Quando nós temos esse desejo
de ver alguma coisa de Deus acontecendo. Por que a minha igreja é fria? Por que o meu pastor não prega com tanta autoridade? Por que as irmãs da minha igreja são frias? É porque você já começou a perceber que tem algo mais para ser vivido. Algo mais para ser vivido. E eu quero dizer a cada uma, a vida do crente não é normal. É, Não é normal a vida do sim, crente ser normal. sim. Não é normal. Não é normal você chegar ao final do dia e não ter visto nenhum milagre acontecendo ao seu redor. Uau. Não é normal você passar pelo dia sem que o inimigo te afronte. Não é normal você vencer o dia e falar: uai, não aconteceu nada. Nenhum inimigo, nenhuma palavra ríspida, ninguém me ligou falando nada, os meninos não quebraram nada dentro de casa, não aconteceu nada, meu marido não falou nada, está errado. É verdade. O normal são coisas a acontecerem todos os dias, porque Deus, Ele treina os seus filhotes, como a águia faz com os seus. Ele nos solta para que nós vamos adquirindo envergadura em nossas asas. Como eu disse ontem, Deus começou a me treinar em pequenas obediências para depois falar comigo sobre grandes renúncias na minha vida. Se ele Aleluia. não tivesse me treinado, dando um casaco, Hum. ou eu estar pregando e ele falar no meu ouvido, eu estou falando com a boca e ele no meu ouvido, você viu o pé da esposa do pastor? É o mesmo número que você usa. E ele tinha feito eu ir com um sapato novo num lugar que era de chão batido. E a esposa do pastor, depois eu olho, senhor, depois de terminar o culto. Não, agora. Desça e coloque os sapatos nos pés dela agora. Uau. E eu pus a igreja para orar, desci e pus os sapatos nos pés daquela pastora e ela chorando, porque ela ia obediências. Deus nos treina para depois ele cobrar de nós as grandes renúncias. É E verdade. a vida de uma mulher que vai gerar um avivamento. A primeira coisa é ter contato com o fogo. Uau. Com o fogo. Porque Deus odeia, abomina pessoas mornas. É verdade. Então você não pode ficar. Um dia você pertence ao Senhor, um dia você cultua o Senhor, no outro dia você levanta oferendas aos seus ídolozinhos que mora dentro de você e que você não aceita que sejam arrancados. Sim. Então, se você está aqui orando e clamando para que Deus gere uma Caiu, gente. Ela vai voltar. Está cortando, né? Ok. É a internet dela lá, que deve estar ruim. Vamos aguardar. Meu Deus, uau. Que palavra, né? Enquanto ela falava aí, o Senhor ministrou ao meu coração. Enquanto ela volta, Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É necessário pegar a cruz, minhas irmãs. É necessário, é necessário você, sabe, se render diante do Senhor, para que nós possamos viver o avivamento que o Senhor tanto tem falado, né? No mundo. Aguardando aqui ela.
Será que ela voltou, gente? Ah, voltou. Convidei ela novamente aqui. E você que já entrou, continue compartilhando esta lágrima. Já está em lágrimas aí, né, Midi? É forte. Meus olhos ficam aqui lacrimejados, porque realmente é o poder do Senhor, é uma unção do Senhor, né? Que flui. Aleluia. Glória a Deus. Convidei você, pastora. Te convidei, pastora. Convidei novamente, aguardando ela entrar. Meu Deus. Enquanto ela entra, escreva aqui para mim de qual cidade você é. De qual lugar você está agora? De onde você é? Escreve aqui para nós. Aqui aceitei novamente. É forte, Brasil. Anápolis, pertinho aqui de Brasília, né? Goiânia, muito bom. Serra, Espírito Santo, Penha, I love you. Orlando, Rio Grande, Rio Verde, Goiás, Goiânia, Goiânia, Campinas, Campina Grande. Olá, Oh, voltou? voltamos. Perfeito. Nossa, vocês sabem que nós estamos numa batalha espiritual muito grande. É muito grande, sim. E foi o que eu acabei de dizer. Uhum. Normal seria estar tudo normal, É verdade. né? É verdade, né? Então vamos lá. Nós vamos entregar essa live. Se não der hoje, nós completamos outro dia, mas que vai ser liberado, vai ser liberado. Amém? Amém? Glória a Deus. Alô? Amém. Estamos ouvindo, minha pastora. Amém. Glória a Estão Deus. ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, então vamos lá. Olha bem o que aconteceu na vida de Moisés desde o princípio, um homem escolhido para gerar um avivamento. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Interessante é que Moisés morava numa casa sacerdotal. Vocês prestaram atenção? O sogro de Moisés era sacerdote em Midian. E deixa eu falar algo aqui, Patrícia, muito sério. Quantas pessoas vivem numa casa sacerdotal, o marido é pastor, ou o pai é pastor, amigos são pastores, e essa pessoa não sabe nem por onde passou o fogo de Deus. Meu Deus. É forte? Então, ele morava em uma casa sacerdotal. É. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Você morar numa casa sacerdotal não te dá garantia de que você experimentou o fogo de Deus. Você pode viver uma vida comum, cuidando de ovelhas, e isso vale para pastores que estão nos ouvindo. Quantas pessoas estão pastoreando rebanhos e ainda não tiveram um encontro poderoso com Deus? É verdade? E aqui diz que ele levou o rebanho para o lado leste e chegou perto de Horebe, o monte do Senhor. Tem pessoas que chegam perto do monte do Senhor, mas nunca subiram nesse monte do Senhor. E a palavra diz: quem subirá ao meu santo monte? Quem? Amados, ali estava Deus, ali tinha um sacerdote, tinha rebanho, tinha um monte de Deus, mas aquele que viveu nas
coisas mais elevadas do palácio de Faraó, vendo um povo clamar por Deus, ainda não tinha experimentado o fogo de Deus. E Deus quer que a gente tenha esse encontro com Ele. Sim. E diz que de repente o Senhor achou uma maneira de chamar a atenção dele. Qual foi? Um anjo se manifestou em forma de uma tocha de fogo ardente em uma sarça, que o fogo ardia, mas não queimava. Foi a maneira que Deus encontrou para chamar a atenção de Moisés. E eu fico pensando, quantas vezes Deus criou algo inusitado para chamar a sua atenção de que está na hora de você ter um encontro verdadeiramente com Ele? É verdade. O que Deus tem usado para chamar a sua atenção? Porque ali diz que Moisés olhou e viu que a sarça ardia e não se consumia. Então ele disse consigo mesmo, vou lá ver de perto. Que coisa espantosa é essa? Vou lá ver de perto. E vendo o Senhor que ele se aproximava, eu quero ficar aqui um pouquinho nessa palavra. Não tem um movimento que você faça durante o seu dia que os olhos do Senhor não estejam atentos a tudo aquilo que você está fazendo. Aleluia. O Senhor sabe quando uma palavra entrou no seu coração e está queimando. O Senhor sabe quando você está até lavando a louça e vem um hino, vem uma canção e você canta para Ele. Vendo que Moisés se aproximava, aquela expectativa de Deus, 40 anos, ele fazendo o percurso, de cuidar das ovelhas de alguém que não era, que era próximo, mas não eram as ovelhas dele. E de repente ele fez um movimento que chamou a atenção de Deus, vendo o Senhor que ele se aproximava para observar do meio da sarça, o chamou. Moisés, Moisés. Precisa que isso aconteça na vida das mulheres que vão gerar um avivamento. Eu estou falando mulheres, mas tem vários homens que estão assistindo nesse momento. Isso. É porque o meu chamado é mais trabalhar com as mulheres. Então eu me entrego sempre a falar com essas mulheres. E o que o Senhor quer falar com você hoje é a mulher que vai gerar um avivamento. Lembra que eu falei do avivamento de Goiânia? Sim. Que as nações vinham para ver uma mulher dona de casa, uma dona de casa. Eu não sou formada em teologia, eu não sou formada em escatologia, nunca fiz um curso. Eu digo que eu sou uma dona de casa apaixonada por Jesus. E tudo que eu aprendi foi entre fraldas e mamadeiras. Uau. Lavando louça, cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos. E eu quero dizer às mulheres que estão aqui, muitas entram em depressão, porque eu tenho filho pequeno, eu passo o dia inteiro só lavando, passando, cozinhando, arrumando. Oi, deixa eu te dizer uma coisa. O maior sacerdócio nesse momento é você se entregar a essa criança. Porque veja que Miriam cuidou de Moisés colocando ele no rio, junto com a mãe, e ela foi olhando onde aquela criança ia parar. Foi ela que disse a filha de Faraó, eu conheço uma babá judia, hebreia, que pode cuidar dessa criança para você. Então, deixa eu dizer uma coisa, você não sabe que você pode estar criando um príncipe de Deus, uma princesa de Deus, uma grande pregadora dessa geração.
É. E as mulheres acham que só púlpitos, elas têm só púlpitos para serem realizadas. Deixa eu dizer uma coisa: a maior obra que uma mulher pode fazer é deixar a sua casa de pé e incendiada pelo poder de Deus. Aleluia. A maior obra É. que uma mulher casada pode fazer, e eu não estou dizendo que ela não possa fazer outras coisas. Sim. Ela pode sim, mas eu estou dizendo que, sabe como eu aprendi a amar a palavra de Deus? Tinha um gravador imenso na minha casa, com aquelas fitas cassetes enormes. E na hora que eu punha meus filhos para dormir à noite, que a casa sossegava, eu pegava a palavra e começava a ler a palavra gravando. Ou algum livro interessante, eu gravava a palavra. Porque está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então, no outro dia, enquanto eu preparava alguns para a escola, outro para estar em casa, eu ligava aquele gravador e começava a ouvir a minha própria voz, recitando a palavra de Deus. Ou lendo um livro que eu estava lendo. Enquanto eu lavava, eu passava, eu cozinhava, arrumava, ainda que meu homem interior se desgastava, o meu homem interior ia sendo formado cada dia. Aleluia. Vocês estão me entendendo, queridas? Para de ambicionar plataformas. Pare de pensar que você tem que ser uma youtuber, que você tem que ficar conhecida. Deixa eu te dizer uma coisa, só existem 2 lugares onde eu quero ser conhecida, no céu e no inferno. O inferno tem que falar aquilo que os filhos daquele homem que queria expulsar demônios, igual o apóstolo Paulo. Ele disse, conheço Jesus e sei quem é Paulo. Agora, quem são vocês? As mulheres que vão gerar o avivamento. Aleluia. Primeiro, elas têm que ser conhecidas no céu. Elas têm que ser mulheres que estão de pé na presença do Senhor. São mulheres que estão posicionadas. Aleluia. E deixa eu dizer uma coisa. Acabou a história de mulheres vitimizadas. Sim. Tudo o que aconteceu com você até hoje, você estava no quartel-general de Deus, ele estava te treinando para você ser uma mulher forte, poderosa, para quando você encontrar agora leões e ursos, você vai rasgar, porque quando você ver o Golias, não vai sobrar nada dele diante do Senhor. Aleluia. Se você quer gerar um avivamento, pare de vitimização. Eu me lembro um dia que eu estava chorando. E vou contar, eu vou expor a minha cara aqui, tá, amadas? Porque eu sou dessas que eu não me incomodo de mostrar as minhas fragilidades, se essas fragilidades vão curar outras mulheres. Quando Amém. Deus me trouxe aqui para o meu lugar, que eu chamo de Ribeiros de Querite, e ele estava me esmagando, lixando o verniz que as pessoas tinham colocado em mim de mulher sacrossanta, a líder de oração de Goiânia e do Brasil, que pregava no mundo todo. E ele disse, vamos lixar o verniz? Vamos tirar o verniz de religiosidade? E eu me lembro que eu tinha um bougainville. Vocês sabem o que é bougainville? Uma planta maravilhosa, linda, e ali eu tinha colocado, porque eu queria um pergolado. Porque eu sou muito romântica, gente, desculpa aí. Eu sou brava contra o inimigo, mas pensa na mulher romântica. Eu romantizo tudo com o Senhor. Eu gosto de coisas lindas para o Senhor. E, de repente, eu tinha feito um jejum de palavras, porque é fácil você fazer o jejum de Daniel. Comer frutas e legumes é bom, é um jeito light de você emagrecer, mas falando que está de jejum para o Senhor.
Mas quando o Senhor me diz, faça jejum de palavras, eu vi que era a coisa mais difícil, gerar um avivamento sem dizer nada. Meu E Deus. Pedro diz assim, que as mulheres santas ganhem seus maridos sem palavra. Eu disse, uau, eu vou dar conta. Primeiro dia eu dei, o segundo dia. No terceiro dia, quando eu desci aqui na casa, que eu olho, meu irmão estava com motosserra, serrando, assim, quase que na terra. O meu buganvília estava desmaiando, todo florido, e eu gritei, o que é isso? E ele disse, o seu marido mandou eu cortar. Eu pensei, meu Deus, eu estou de jejum, eu não posso falar nada. Mas eu posso chorar, eu posso espernear. A menor coisa que eu queria provocar naquela hora era um traumatismo craniano em alguém. Como o meu buganvília, que eu esperei crescer tanto e florescer tanto, eu sentei literalmente na grama e comecei a chorar. E de repente veio a minha palavra do Senhor, eu ouvi o Senhor, Elizabeth, o que você está fazendo? Eu disse, eu estou chorando de raiva, de tristeza, eu não sei que sentimento está dentro de mim. Meu marido acabou de matar o meu buganvília, o meu irmão acabou de serrar tudo, acabou tudo. E o Senhor falou, eu ouvi mesmo seus discursos interiores. Meu Deus. Eu ouvi que você não falou nada para o seu marido, nada para o seu irmão, mas os discursos interiores seus chegaram até mim. Meu Deus. Deixa eu falar uma coisa para essas mulheres que vão gerar avivamento. Deus conhece cada pensamento seu. É. Deus conhece cada coisa que acompanha a sua vida. E naquele dia, Patrícia, Deus me disse algo. Porque você chora por coisas tão banais? Porque você chora por coisas desnecessárias? Você está gastando sua energia. Você está aqui para gerar um avivamento dentro de você. Porque você não podia gerar um avivamento numa cidade. Você pregou numa conferência chamada Tocando Fogo para a Colheita Final. E era exatamente, o banner era o dedo tocando fogo. Meu E ele Deus. disse, e o fogo tocou você. Então, eu vou ter que queimar tudo dentro de você para você renascer como uma fênix das cinzas, para você pensar em gerar algo para mim. E eu até anotei naquela época, o Senhor não confia autoridade espiritual em um vaso impuro. Muitos querem falar de Deus, mas não conseguem viver no silêncio da sua presença. Não. Meu Deus. Então, as mulheres que estão aqui, Deus quer usar cada uma, mas você está chorando por coisas desnecessárias. E o Senhor falou comigo aquele dia, sabia que cada lágrima sua é preciosa, porque os anjos colhem as lágrimas e colocam diante de mim? Nunca mais chore por coisas banais. Então eu aprendi naquele dia que o Senhor disse que uma mulher chamada para viver na autoridade do Espírito não tem que estar derramando lágrimas por coisas perecíveis, por ninharias da terra, que elas têm que estar preparadas, levantadas na autoridade do nome de Jesus. Então, Aleluia. essas mulheres que são vitimizadas todos os dias, ai, porque você falou alto comigo, ai, porque, sabe, tá fora. Porque Deus não quer mulheres que ficam se derretendo por qualquer coisa. São fragilizadas. Ai, a irmã não ligou para mim, não me deixou participar de nada. Deixa eu te falar, daqui para frente,
você que vai gerar o avivamento dos últimos dias. A primeira coisa que Deus faz com uma mulher, quando ele quer gerar o avivamento, é as pessoas esquecerem dela em tudo. Ai, não fui convidada para o chá, porque você não era necessária naquele chá. Eita! Você era necessária para ficar dentro do seu quarto buscando o Senhor. Ah, mas não me chamaram. Eu trabalhei tanto nesse congresso e na hora de honrar, ninguém lembrou do meu nome. Graças a Deus, você está no processo de ser esquecida na terra para ser lembrada no céu. Aleluia! Mulheres que vão gerar avivamento, elas não vivem na cultura da terra. Elas vivem na cultura do céu. Vocês estão me entendendo? Outra palavra que o Senhor diz para mim: só quem foi formado no secreto pode ser usado em público. Meu Deus! São 25 anos, Patrícia, de silêncio. E desde a primeira live, sabe o que aconteceu? Deus fez como fez com José na prisão. E de repente, o copeiro lembrou dele. Meu 2 anos depois. E de repente pessoas começaram a se lembrar de mim no mundo todo. Meu Deus! E querendo me colocar em coisas tão grandes que eu agora nem sei lidar com essas coisas grandes. Porque Uau. ele me esmagou tanto para viver as pequenas. Meu Deus! E eu não quero coisas grandes na minha vida. Vocês estão me entendendo o que é que o Senhor quer fazer? E o Senhor me disse hoje: diga a essas mulheres que esse é o tempo dos vasos escondidos. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o tempo dos vasos escondidos. Meu Deus! Pensa, olha o que mais que o Senhor disse: mulheres que vão tocar o fogo têm que ser queimadas por esse fogo primeiro. E esse fogo, o que ele faz com a gente é: tire as sandálias dos seus pés. Talvez Moisés ainda tinha resquício da areia do deserto de perto do Egito nas sandálias dele, e o Senhor disse: tire. Sabe por quê? Nos nossos pés tem uma digital que a terra reconhece. Uau! Moisés estava acostumado com as sandálias e o Senhor disse: é terra santa. A terra é sagrada, amados. Quando ele colocou os pés sobre a terra reconheceu o DNA daquela criança que tinha sido criado para ser o remidor de Israel, o salvador de Israel, que faria potentes maravilhas no meio daquele povo, mas que precisou ficar 40 anos em um processo queimado pelo sol. A pele linda dos palácios se foi. Meu Deus! Os manjares que estava acostumado se foi. Ele agora comia marmitinha, que a esposinha dele, filha de Jetro, preparava, sabe-se lá por quantos dias que ele ficava. Queridas, deixa eu dizer uma coisa, da agora para frente. Meu Deus! Tudo o que acontecer com vocês, comecem a perguntar: o que é isso, Senhor? Por que está acontecendo isso? Por que essa pessoa está implicando comigo e eu nem sei por quê? Sabe por quê? Você carrega a chama do avivamento. Aleluia! Quem carrega a chama do avivamento pode chegar numa reunião e ficar plena, sentada. A sua presença, a sua respiração naquele ambiente muda tudo. É verdade. Aleluia. Queridos, Jesus entrou numa sinagoga um dia e de repente um homem, aquele homem frequentava aquela sinagoga fazia anos, mas era um demônio tão elitizado, era um demônio tão purpurinizado que ninguém sabia reconhecer. E quando Jesus entrou aquele dia, os demônios começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, por que você veio nos atormentar antes do tempo?
Jesus, filho de Davi. E diz, Jesus fazia com que ele se calasse, porque ele não queria que as pessoas soubessem que ele era filho de Deus. No momento apropriado se manifestaria. Quando você está cheia de Deus, a mulher que vai gerar um avivamento, ela não precisa ficar igual muitas pessoas estão aí escandalizando o evangelho, rodopiando como se estivesse no candomblé, e elas querem fazer barulho queridos, quantas vezes expulsei demônios de gente sentada do meu lado dentro de avião? Meu Deus. Sai em nome de Jesus. E Satanás, você está dentro de um avião, você está proibido de fazer qualquer arruaça aqui. Sim. Porque eles manifestam. Então, esse negócio de, eu vou ligar para a Patrícia e orar pela minha filha, deixa eu te dizer, a mulher que está sendo levantada pelo Senhor, ela batalha suas batalhas sozinha. A não ser que seja algo muito agressivo, peça reforço de oração. Porque, Patrícia, eu acredito da seguinte maneira: a pessoa que liga para a outra pedindo oração é porque ela perdeu o contato da intimidade com Deus. Meu Deus. Eu vou pedir a hora pelo meu marido, querida. Não oro não, bem. Quem tem que pagar preço pelo seu marido é você. Eu não sei o que você apronta com ele durante a semana para deixar ele irritado. Porque a Bíblia diz, o coração do seu marido foi a ela confiado. Eu não sei que tipo de emoção tóxica você está colocando no seu marido para deixar ele irado. Uau. Eu não sei. Porque o meu marido, eu sei como falar com ele, que hora falar com ele, para manter ele calmo, sereno e tranquilo. E ganho todas. Em 1 metro quadrado que eu ajoelho, eu ganho todas as batalhas. E quero contar algo aqui. Eu estava orando pela minha filha que mora em Londres. Ela decidiu vir para cá morar 1 ano. E eu sabia que não é 1 ano, que Deus quer fazer algo potente através dela, do marido. Mas mamãe não podia dizer, porque senão ia falar que é apego de mãe. E eu entrei numa batalha sábado, o tempo todo, Senhor. Eu não posso falar nada, mas tu podes falar, tu podes gritar, tu podes fazer tudo. Senhor, tu mudaste a rota para encontrar a mulher samaritana. Tu muda rotas, o Senhor muda estações, o Senhor muda até as leis de um país para abençoar alguém que o Senhor muito ama. Senhor, vá de encontro. Senhor, eu deixo nas tuas mãos, porque eu sei a hora da mãe falar e da mãe se calar. E de repente ontem, minha filha só escreve assim, mamãe, um bafão. Tipo assim, quero contar algo muito. E eu disse, me conte. E ela disse, mamãe, a senhora sabe que eu estou recebendo uns irmãos de Goiânia, né? Eu disse, até aí tudo bem, eu estou sabendo. Ela disse, mas a senhora não está sabendo de algo pior, terrível. Ele me ligou agora falando que o pastor, que é um pastor muito abençoado de Goiânia, creio que eu posso falar o nome dele, Paulo Júnior, do Sal da Terra, ele simplesmente está vindo da Escócia. Quando ele chegou na estação para ir para Paris, eles estão fazendo uma incursão espiritual, né, visitando as igrejas, os irmãos, simplesmente o Senhor fala assim, mude a rota, vá para a casa da Paula e do Breno. E ele só ligou e falou, eu estou chegando na estação, como que eu faço para chegar aí? E sabe o que ele chegou? E ele me ligou hoje de manhã, ele disse, estou aqui na casa dos seus filhos. E sabe o que ele foi fazer lá? Ele disse, eu vim aqui só entregar um recado. Vocês não estão visitando o Brasil, vocês estão voltando para o Brasil para fazer algo extraordinário para o Senhor. Aleluia.
O que sua mãe tinha para fazer e eu também foi feito, e Deus quer levantar vocês agora, essa geração com essa outra que está aqui, e ninguém vai segurar. Meu Deus. Então, o que eu gerei na oração sábado foi respondido hoje. Deus mudou a rota. Aquele pastor que é tão atarefado, um pastor que é tão, sabe, ligado nas coisas. Ele foi lá e disse: estou aqui para entregar um recado de Deus. Aleluia. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. A mulher santa, separada, para gerar a obra desses últimos dias, o que ela decretar na terra, fica decretado no céu. Por isso eu falo, para de falar na cabeça do seu marido demais. Entra para um lugar secreto, ore, e você vai ver que aquilo que você não conseguiu mudar em anos na cabeça do seu marido, o Senhor faz em minutos. É verdade. Quero contar outro testemunho. Meu marido, de repente, inventou de fazer um curso. E eu sei que algo vai explodir em mim nesses dias. Eu estou grávida de algo poderoso. E na minha idade, uma gravidez não pode ficar sendo falada. E eu disse: Senhor, se tu queres isso, o Senhor falou para José que o que estava em Maria é obra do Espírito. Fala com o meu José o que o Senhor quer gerar. Porque todos têm cuidado comigo. Eu não sou a mocinha que eu era na época da rede. Os anos passaram. Então, todo mundo fica com cuidadinho, né? Mamãezinha, fica tranquilinha agora, pra quê? Amor, pra quê, né? E de repente o Senhor fala: mas você é vaso e eu enchi você. Você é uma sementeira, você é um celeiro de semente. E você tem que espalhar, e você tem que treinar essas mulheres. O que eu te dei é para falar. E eu, calada, disse: eu não posso dizer nada, Pai amado. O Senhor fala. E meu marido inventou de fazer um curso nada a ver. Construção de casa de isopor, que está usando agora nas construções. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que que uma pessoa de 72 anos quer fazendo um curso de construção? Mas eu sei que Deus faz coisas inusitadas e eu me calei. E ele está lá, 15 dias no curso. Segunda-feira passada ele entra com o celular, com os olhos arregalados, e pôs o celular perto de mim. Era o professor, acabando a live do curso, de 7 às 10 da noite, e ele disse: olha, a live está acabando, mas como eu tenho lido a Bíblia, para aqueles que querem no final da live, quem quiser ficar comigo, eu tenho algo para falar. E aquele homem começou a chorar. Meu Deus. Pensa, um engenheiro que está dando um curso que as pessoas compraram caríssimo, e ali está aquele homem chorando diante das pessoas e disse: vocês me perdoem, mas eu tenho que fazer algo. Deus está gerando algo em mim. E eu não posso dizer não para Deus. Eu sou uma pessoa que eu amo Deus. E esse curso foi algo que o Senhor usou para arrebanhar um povo. E Deus está mandando agora eu ser pastor desse povo. E ele chorava e ele dizia: está sendo difícil para mim falar isso. E o meu marido com o olho arregalado e só com o celular perto do meu rosto. E eu disse: fala, Deus, sustenta seu filho. Eu sei o que é estar grávida de algo que os outros não conhecem e não sabem o que vai acontecer, por isso rejeita. Senhor, abençoa seu filho. E comecei a orar pelo homem. Quando terminou, ele olhou para mim e disse: realmente, eu sei o que você passa com tudo que Deus colocou dentro de você. Aí ele disse: escreve para esse homem e diga: meu marido comprou um curso só para ouvir isso. Ele precisava ouvir. Vocês estão entendendo
que a mulher que vai gerar um avivamento, Deus faz até o marido comprar um curso nada a ver para alguém falar que o que está sendo gerado na esposa dele é do Senhor? Aleluia. Sim. Porque, deixa eu dizer uma coisa, a mulher que gera um avivamento, ela não procura briga. O único inimigo dela não é com carne, não é com sangue, mas é contra principados e potestades. Seu marido não é seu inimigo. Seu filho não é seu inimigo. Seu pastor não é seu inimigo. Inimigo é o que está entrando por trás disso para causar um desgaste emocional em você, para você perder a onda, o momento que a sarça vai arder e te convocar para fazer algo extraordinário de Deus nesses últimos dias. Para de ser uma mulher normal. Para de ser uma mulher comum. As mulheres comuns choram. As mulheres que estão de pé diante do Senhor, preparadas para gerar um avivamento, em cada caos, ela vê uma oportunidade para manifestar a glória de Deus. Aleluia. Amém. O Glória a caos Deus. que você está vendo agora não é para te derrotar. Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Ele fica assim, com os braços cruzados, falando, estou esperando, com expectativa, que saia de dentro de você a filha que eu gerei. Que saia de você a mulher que cospe fogo, que queima o inimigo. Eu estou esperando que a mulher que eu estou treinando há anos pare de ser natural, pare de se vitimizar com as coisas do inimigo e comece a dar ordem a esse inimigo que ele não tem autoridade na sua casa, ele não tem autoridade na vida do seu marido, ele não tem autoridade nas suas coisas. Vamos, se manifeste. Uau. É isso que o Senhor está falando para nós nesse entardecer, nesse começo de noite. Não deixe essa noite terminar com você sendo a mesma mulher queixosa, que murmura por tudo. Não murmure, cante. Aleluia. Não murmure, cante. Pega cada coisa que está acontecendo na sua casa como oportunidade. A hora que você vê um caos, você fala, agora é hora da Mulher Maravilha do Senhor manifestar no meio desse caos. Aleluia. Vocês estão me entendendo, minhas amadas? Sim. Que o Senhor está querendo levantar mulheres poderosas do Espírito. Aleluia. Deixa eu te dizer, mulheres empoderadas não fazem nada no reino espiritual. Essa armadilha satânica do inimigo, congresso de mulheres empoderadas e as feministas aplaudindo porque elas sabem o que é empoderamento feminino. É uma coisa jezabelizada. Sei que muitas agora devem estar com o olho desse tamanho. Deus não quer mulheres empoderadas. Porque se você for no dicionário, empoderar é pegar algo que não te pertence. Meu Deus. Agora, quando você vai lá em Samuel 16, quando está tendo aquela troca de unção, Saul está saindo e Davi está chegando, diz assim, e o Espírito do Senhor se afastou de Saul. E espíritos malignos se apoderaram dele, empoderaram dele. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Apoderar-se quer dizer descer sobre alguém e tomar conta dele totalmente. Deus não quer mulheres empoderadas, Ele quer mulheres apoderadas pelo Espírito. Vocês estão me entendendo? Então, quando você vê um congresso, mulheres empoderadas, fala, sai em nome de Jesus. Eu não quero ser empoderada, eu quero ser apoderada pelo Espírito do Senhor. Aleluia. E em toda manifestação
manifestação na Bíblia você vê, e o Espírito do Senhor se apoderou de fulano, e o Espírito do Senhor se apoderou de ciclano. Não é empoderamento, é apoderamento que Deus está querendo. Porque empoderamento é você ir com as feministas falando de você mesma e querendo mandar no marido e querendo fazer tudo. E deixa eu te falar uma coisa para vocês. A hora que as mulheres descobrirem a diferença entre empoderamento e apoderamento, e elas se sujeitarem debaixo da potente mão de Deus, e viver isso que o Senhor nos falou, tudo que não for rendido ao Senhor será interferência na obra do Senhor. Tudo que não for rendido ao Senhor será interferência na obra do Senhor. Então as mulheres precisam se render no papel que Deus chamou ela para ser, coluna na sua casa, que sustenta o telhado, a cabeça que é o marido. Lugar que a mulher é a cabeça, Jezabel já tomou conta e os espíritos malignos também. Você pode até ser uma boa frequentadora de igreja, mas você não tem o aval nem o carimbo de Deus. Meu Deus, é verdade. Não tem. Não tem. Então, se o seu caráter não foi apoderado pelo Espírito, vai ser interferência na obra de Deus. Se o seu temperamento, e vocês estão falando com a mulher que não era sanguínea, é hemorrágica, mas é uma mulher totalmente trabalhada pelo Espírito de Deus. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Então, quanto maior for o chamado, mais profundo será o tratamento da cruz na sua vida. Queremos gerar avivamento. E a gente acha que avivamento é tocar algumas canções e a gente pular e rodopiar bandeiras. Não, querida. Avivamento é quando a morte é decretada, morte ao ídolo interior. A morte do ego é decretada. E você é uma mulher rendida aos pés do Senhor, que Ele pode mandar para qualquer lugar que não vai fazer vergonha a Ele. Não é uma mulher que chega em um lugar querendo palco, mas é uma mulher que não sai de cima do altar. Mulher que vai gerar avivamento, não busca palco, não busca luzes, não busca aplausos. Ela não quer palmas, é uma mulher que busca almas. Então, a mulher que toca o fogo para a colheita final é uma mulher rendida aos pés do Senhor. Porque você só pode ser testemunha daquilo que você viu, ouviu e vive. Aleluia. Pessoa que não virou uma testemunha fiel do Senhor não serve para a colheita final. Ela vai envergonhar o Senhor, porque essa colheita está joio misturado com trigo. É verdade. E se ela não tiver um discernimento, uma obediência total a Cristo, ela vai frustrar o intento de Deus. Então eu estou aqui falando para muitas mulheres essa noite que a vida delas não vai ser a mesma. Aleluia. E eu quero orar com você nesse momento. Aleluia. Quero orar com você. Você vai renunciar essa vida que você vinha vivendo de frequentadora de igreja. Você vai passar a ser igreja. Aleluia. Você vai ser aquela mulher que não vai na igreja para buscar a bênção, porque você já é a bênção de Deus indo àquele lugar. Aleluia. Tem uma palavra em Lucas, quando fala daquele homem, Ananias, velho, idoso, que esperava a manifestação
da graça de Deus. E a palavra diz assim, e Simeão, estou falando Ananias, Simeão estava na casa dele, e a palavra diz assim, e Simeão estava na sua casa, cheio do Espírito. Onde que ele estava? Na casa dele, e Simeão estava em sua casa, cheio do Espírito. E pelo Espírito ele foi levado ao templo. Quando ele chegou no templo, os sacerdotes estavam sacrificando, havia bezerros, havia berros de ovelha, havia tudo. E de repente ele olhou e viu um casal entrando com um bebê nos braços. Nenhum sacerdote, estavam ali fazendo um serviço a Deus. Só Simeão que viu que era Jesus, o Salvador, que estava entrando nos braços da mãe para ser apresentado no templo. E lá estava Ana, uma mulher que ficou viúva aos 20 e poucos anos, já estava com 80, 60 anos de vida de altar, esperando a manifestação do Salvador. E ela profetizou e saiu dali e foi anunciar que o Salvador estava vivo no meio de Israel. Aleluia. Então, quando eu vejo que Simeão estava em casa, cheio do Espírito, deixa eu dizer para essas mulheres que vão ser as próximas avivalistas desse país. Aleluia. Você não precisa ir à igreja para ser cheia do Espírito. É na sua casa, no meio do caos, de roupa para lavar, de passar, de cozinha para arrumar, pratos, comida, geladeira, menino querendo lanche, levando na escola. É no meio disso tudo, cheia do Espírito. Foi pelo Espírito levada à casa do Senhor. Eu não vou à igreja para ser cheia do Espírito. Eu vou à igreja para derramar aquilo que eu já encontrei dentro da minha casa. Porque é aqui que eu tenho a vida assídua na presença do Senhor. A mulher que não é santa dentro de casa, ela não vai ser santa na igreja. Ela vai botar uma máscara religiosa, mas ela não vai espalhar santidade. Meu Deus. Então, a convocação começou. Aleluia. A convocação começou das mulheres avivadas dos últimos dias, que vão tocar o fogo para a colheita final. É para você que eu estou falando. Não vá à igreja para ser cheia do Espírito. Seja cheia do Espírito na sua casa. Aleluia. E você chega na igreja para transbordar a ação do Espírito Santo que está em você. Vocês estão entendendo? Sim. Então, Aleluia. nós vamos levantar essa escola de oração. Nós vamos levantar essa escola de avivamento. Aleluia. Não porque nós queremos fazer barulho, porque Deus é um Deus sensível, que não está no terremoto nem no fogo, mas no tranquilo circiar. Nós não estamos precisando de mais mulheres que falem, nós estamos precisando de mulheres que silenciem para ouvir o que o Senhor quer falar. Aleluia. Pai, eu quero orar nesse momento. Eu estive, Senhor, 25 anos esperando por esse momento. Aleluia. Oh, Jesus. E aqui estamos nós. Algumas vezes o Senhor permitiu que eu viesse à tona, respirasse, ministrando alguma live, ministrando alguma palavra, mas o Senhor não tinha me dado o start que o Senhor deu agora. Então, querido Deus, nós estamos aqui agora na sua presença santa. Aleluia. E sabemos que somos vasos de barro. Eu mais barro do que todas.
E um barro que trago em mim as digitais do Senhor, porque o Senhor já teve que amassar muitas vezes. Então, talvez eu tenha mais as digitais do Senhor do que as outras, porque eu já fui mais amassada do que as outras. E eu te louvo por esse ajuntamento santo e sagrado. Porque tem mulheres em algumas cidades do Brasil e em outras nações. E nós não estamos aqui para ser mais um movimento de barulho de latas vazias. Mas nós estamos aqui hoje nos esvaziando de nós mesmos, para sermos cheias da sua presença, para que o Senhor manifeste através de nós aquilo que tu queres fazer, nos usar para sermos porta-voz, mensageiras, para que outras mulheres encontrem o Senhor. Apesar de nós, faça a obra, Senhor. Nos deixa dentro da nossa casa, fazendo as nossas tarefas diárias. Que nós sejamos aquela tenda no deserto, como o Senhor me ministrou a semana passada. Que você seja uma tenda no deserto, mas que uma Jael esteja dentro de você. Para que quando o inimigo passar por sua tenda, ele não saia dali sem encontrar a morte. Senhor, que levante Jael, que levante Déboras, que levante Esther, que levante Abigail, que levante mulheres trabalhadas pelo Senhor, mas que cada uma diga seu nome agora, que Elizabeth seja levantada. Porque eu aqui estou viva aqui hoje. Elas foram mulheres que tocaram as gerações delas. E eu estou viva aqui hoje para ser instrumento do Senhor hoje. Eu, Elizabeth, casa de Deus, estou aqui para que o Senhor manifeste a sua glória, o seu espírito, para que eu seja bênção em outras vidas. Senhor, que eu manifeste a sua glória. Que cada mulher agora receba o batismo do renovo, o batismo do fogo. Que elas toquem essa sarça ardente, porque elas atraíram a atenção do Senhor. Porque o Senhor disse, vendo o Senhor que Moisés se aproximava, e nós estamos nos aproximando agora do Senhor. Então, Senhor, nos sara para sermos saradas, nos salva para sermos salvas e para que nós possamos liberar a unção dos últimos dias, para que a sua glória se manifeste através de nós. Abençoe a vida da Patrícia, que tem sido canal de bênçãos. Que a casa dela receba as bênçãos do Senhor, filhos dela, todos os bens dela cerca com fogo. E cada mulher que está linkada conosco nesse momento, receba a graça de Deus, o poder de Deus. E que elas não sejam mais mulheres comuns e naturais, mas sermos mulheres superpoderosas no espírito, para derrubar fortalezas e todo o poder do inimigo, porque o Senhor já nos ungiu para isso. Por isso te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus, meu Pai, que presença, que unção. Dá vontade de falar assim, ó, vamos continuar, vigília. Coisa linda. Vai ter mais, vamos ter muitos encontros. Amém, glória a Deus, minha pastora, gratidão mais uma vez por esse derramar. Eu creio que muitas aqui, ó, as mulheres da oração estão aqui, ó, falando, ai, já estou aqui chorando, a Penha, a Nani aqui, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando, a pastora Wênida, aleluia, e mulheres, vocês que desejam terem um grupo de oração, nós nos reunimos de segunda a quinta-feira, às 18 horas pelo Zoom. Se você deseja, mulheres do mundo inteiro, ó, a pastora Wênida está lá nos Estados Unidos e participa conosco, Amém. Pessoas do mundo inteiro, ó, do Espírito Santo, de Brasília, de Pernambuco. Então, se você, ó, a Dani aí, se você deseja participar de um grupo de oração, nós já estamos
estamos 5 anos. Esses dias, minha pastora, eu recebi uma mensagem assim, falando assim, interessante, 5 anos de oração, eu nunca vi uma fofoca nesse grupo, a Cíntia Piscinini, eu nunca vi. Por quê? Amém. Porque nós somos focadas. Ó, a Celeste aí, 82 anos conosco lá, Glória a né, Deus. Celeste? Mulher de Deus. Então a gente entra, a gente ora e a gente, sabe, não tem conversinha, é oração. Ó, a Graciete aqui de Brasília. Então que nós, sabe, vamos nos fortalecer em Deus, buscando o Senhor de todo o nosso coração. Mulheres que estão, sabe, voltando para casa com suas câmeras fechadas, com seu microfone fechados, mas ligado com os céus. Então que Amém. nós possamos, né? Estarmos nessa Amém. unidade no Espírito. Minha pastora, gratidão pela sua vida. Que o Senhor Amém, Jesus Cristo querida. continue, sabe, te abençoando e levando, sabe, essa voz profética nesse tempo sua, da sua casa, sabe, aos 4 cantos desse mundo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que eu possa ser essa intercessora na sua vida. Meus joelhos estarão sempre dobrados para te servir, tá? Na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te Amém. abençoe. Mulherada linda, que Deus abençoe cada uma de vocês. E quem quiser participar desse grupo de oração, é só me chamar aqui, que eu te coloco no grupo, ou eu te coloco o link para você ver se você gosta, porque é só oração. Quem não gostar de oração, não vai gostar, porque é só oração. A live vai ficar gravado. Olha, encaminha para todo mundo, sabe? Compartilha, porque eu sei que o Senhor vai falar muito aos corações de quem ouvir essa palavra que nos edificou nessa noite. Amém? Amém. Gratidão, E eu minha quero pastora. dizer algo, Patrícia. Pode Eu falar, tenho um minha canal pastora. no YouTube, Sim, é pode falar. TV Aviva, Elizabeth Cornélio. E tem uns 200 vídeos lá, vocês podem ver. Uau. E também podem começar a seguir no Instagram, que estava praticamente parado, mas que nós queremos ativá-lo também para estar liberando as palavras que Deus está trazendo, porque não é tempo de estarmos calados e Uhum. a semente tem que ser liberada, né? Então, Aleluia. que cada uma esteja abençoando, passando esse canal para frente, para outras mulheres, essas lives. E é um meio, não é de estar monetizando nem nada, porque nem com isso eu não tenho nada de monetização aqui. É mesmo para edificar o corpo de Cristo. Então, que Deus abençoe cada uma de vocês e você, Patrícia, por Amém, ser minha esse pastora. canal de nos levantar cada dia para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Pastor, depois você me passa o link direitinho e eu vou colocar aqui nos meus stories, vou colocar nos grupos também que eu faço parte, né? Vamos lá, gente, Amém. vamos seguir a pastora. Amém? E Amém. quem não segue ela ainda, segue que ela está aqui, né? O Instagram dela é esse que você pode apertar aí no linkzinho dela e você agora mesmo pode começar a seguir a pastora Elizabeth. Um beijo no Um coração de beijo, todas. querida. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Beijo a Amém. Beijo, todas. pastora. E termine com essa palavra: não sou uma mulher comum, sou uma mulher sobrenatural. Aleluia. Não sou uma mulher comum, sou uma mulher do sobrenatural. Sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Beijos. Amém. Beijos, minha Beijo. pastora. Fica com Deus. Amém.